Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis 4. Nós vamos ler os versos 8 e 9. Livro do Gênesis, capítulo 4, os versículos 8 e 9. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Vamos orar? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pai, nós nos reunimos nessa manhã, gratos pela sua misericórdia, porque foi de sua vontade nos fazer despertar, e não apenas isso, foi também de sua vontade dar-nos o alimento já recebido, as roupas que cobrem o corpo. É de sua vontade que nós nos reuníssemos em culto público, a fim de poder conhecer um pouco mais da sua palavra e, por meio desse conhecimento, trazer o nosso coração cada vez mais perto de Ti mesmo. Por isso, nesse instante, recebe nosso desejo, que é de nos afeiçoarmos ainda mais ao Senhor, que é de fazer achegar o nosso coração cada vez mais ao Teu Santo Filho e ao Teu Santo Espírito, a fim de que verdadeiramente desfrutemos de comunhão íntima com o Deus triuno, e que por meio dessa comunhão, Senhor, dia após dia, nossa carne seja morta, nosso pecado seja cada vez mais lançado para longe de nós, para que se cumpra o glorioso propósito do Teu Filho, fazer-nos mais parecidos com Ele mesmo. Por isso, então, abençoa-nos, que o Santo Espírito nos dê entendimento e faça-nos compreender Tua palavra, que Ele mesmo, Ele que é o fiel intérprete da palavra, que Ele possa exortar-nos, aconselhar-nos, que Ele mesmo anime e console aqueles que precisam de ânimo e consolo, e que Ele encoraje aqueles que estão fracos, que Ele, ó Deus, pela palavra, cumpra todos os propósitos que lhe apraz, tornar-nos noiva cada vez mais preciosa, noiva cada vez mais preparada para o encontro glorioso com o Teu Filho. Tem misericórdia desse Teu servo, dá-me a Tua bênção, minhas falhas, meus pecados, não sejam impedimentos para que o Teu povo ouça a Tua voz nessa manhã. Então somente fala a nós, é a nossa súplica, é o nosso desejo, em Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. 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 Meus irmãos, eu quero nessa manhã meditar com os irmãos sobre esse episódio que aconteceu em Suzano na semana passada. Eu não vou expor esse texto especificamente. Nós vamos percorrer alguns textos da palavra para vermos o que é que a palavra nos diz sobre episódios como esse que aconteceu em Suzano. E o motivo de abordar esse assunto dessa maneira é porque, observando os noticiários
e até mesmo conversando com algumas pessoas que são da cidade, de um certo modo, todo mundo, o Brasil inteiro, até fora, todos souberam disso e muita gente ficou comovida. E todo mundo vai ou busca uma razão para isso. Todos se perguntam por que isso aconteceu, não é? Não o como, mas o porquê que isso aconteceu. O como nós já sabemos, 2 pessoas entrou e matou outros. Então esse é o como, mas é o porquê, qual é a razão disso acontecer. E observando, as pessoas buscam a razão desse porquê em 3 áreas. A área familiar, então o menino, a mãe de um deles era uma pessoa que consumia produtos entorpecentes, drogas, foi criado pela avó, a avó morreu, então faltou estrutura familiar. Então essa é uma possível resposta, né? O outro morava com o pai, mãe e os irmãos, mas no fundo da casa dos avós, né, o terreno, as casas eram quase que conjugadas. Então, de um certo modo, ainda que tendo pai, mãe e filhos, mas fica aquele aspecto familiar de não ter vencido na vida, esses negócios. Então, a questão da desestrutura familiar, pobre demais, né, falta auxílio, essas coisas, né? A outra resposta que foi dada é uma resposta sociológica, ou seja, o meio, o ambiente social. Então é o bullying, né? É a falta de percepção psicológica e psiquiatra da escola, ou seja, a escola tinha que ter pessoas que pudesse antecipadamente prever coisas como essa, observando psicologicamente e psiquiatricamente falando o comportamento de pessoas dessa natureza. Então, entra a questão do bullying, essa questão da percepção psicológica, aí entra os videogames, né, os games extremamente violentos. Diga-se de passagem que hoje, de fato, os videogames ensinam as pessoas em como matar, estuprar e etc. Tem uns videogames que fazem isso, né? Que os personagens têm que estuprar e matar as pessoas para ganhar o jogo, né? Mas será que a culpa é do videogame? Então há um ambiente sociológico, né? E aí procura-se a resposta para esse problema nessa questão. Então é o bullying, essas questões de percepção por parte dos educadores, questão dos games e essas coisas, né? Mas também há uma outra fonte possível para responder essa questão, que é exatamente a psicológica. E a Globo, não, foi a Record que entrevistou eu sei lá quem foi lá, entrevistaram a um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, e o cara deu uma resposta muito bonita. Eu fiquei assim admirado de tamanha burrice de uma pessoa tão estudada. Ele disse que aquele menino, ou aqueles meninos, na verdade, por não terem uma estrutura psicológica que eles chamam, em termos técnicos da psicologia e da psiquiatria, como estrutura superegóica. Ora, a causa daquilo ali é o egoísmo, o cara quer dizer que eles não tinham egoísmo demais. Mas faltou essa estrutura psicológica para lidar com as ofensas dentro da escola ou dentro de casa, né? Essas questões de ofensas, que é o bullying, essas coisas aí. Com os desejos, faltou uma estrutura psicológica para lidar com os desejos, para lidar com os sofrimentos. Então, faltou alguma coisa nesse sentido. Então, as possíveis respostas foram buscadas nessas 3 áreas: a familiar, sociológica e psicológica. Mas todas elas têm em comum uma única coisa. Qual? A fonte do problema não era aqueles 2 rapazes. Era coisas que estavam fora deles. A família, o meio social e a falta de estrutura psicológica, apesar de ser dentro deles, mas que não foi dada. Então, as 3 possíveis fontes se encontram fora dos indivíduos. Ou seja, de fato, eles são culpados de um ato
atroz, são culpados de um ato dessa natureza, mas do outro lado da moeda, a culpa não é toda deles, porque tem uma parcela de culpa na família, na sociedade e nas pessoas responsáveis por estruturar psicologicamente os alunos. Então, existe isso, né? E essa foi a resposta que foi dada, que tem sido buscada para isso. Mas a polícia disse uma coisa muito interessante. O secretário de Segurança do Estado e o coronel, o comandante da Polícia Militar, disse que nas investigações eles buscaram entender a motivação. Ele está aí o cabo certo. Esse é o cara certo. A motivação daquele crime. Pois bem, e é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos. Sobre a motivação, porque a motivação é do indivíduo, está dentro do indivíduo. Essa motivação pode crescer por as coisas que estão fora do indivíduo, mas ela está dentro dele. E é exatamente nesse viés que nós devemos examinar eventos como esse. O que a Bíblia tem a dizer sobre essa situação toda, sobre um ato macabro daquela natureza? Sobre a motivação que levou aqueles dois rapazes a tirar a vida daquelas pessoas. O que é que a palavra de Deus nos fala? Então, nós já lemos um dos textos que eu quero ler com os irmãos, que é Gênesis 4, 8 e 9. Então, vou contar o contexto dessa história. Adão e Eva estavam na igreja, eram membros da igreja. A família deles era a igreja, na verdade, em toda a face da terra. Um belo dia, os dois filhos, talvez os mais velhos, foram adorar a Deus. Foram para o culto. Levaram suas ofertas. Um julgou o que eram as hortaliças. O outro decidiu atender a palavra e levou então o sangue e a gordura lá de um carneirinho que ele havia matado e oferecido ao Senhor. Deus responde então ao culto e pronuncia-se então de que era de seu agrado a oferta de Abel e não de Caim. E de repente então, na segunda ou terça-feira, diga-se de passagem que o culto naqueles dias era no sábado, então lá pela segunda ou terça-feira, gentilmente Caim chama Abel para um passeio no campo. E quem vai duvidar de algo tão maravilhoso como isso? Conhecer os bosques, né? A terra que Deus havia recentemente criado, tudo estava no mais alto esplendor, porque tinha acabado de ser feito. As flores, as árvores, os animais. Naquele exato instante, então, andando pela criação maravilhosa de Deus, o irmão mais velho decide assassinar o mais novo. E diga-se de passagem, os dois eram membros da igreja, de pais crentes. Isso não é um ato macabro? Lógico que é. Por que só é macabro se for alguém que mate na escola? Não, um irmão matou o outro. Levantou-se no prado, que é o campo, e assassinou seu irmão. Um ato macabro. Uma atrocidade terrível, tão terrível que é conhecida no mundo inteiro há mais de 6.000 anos, essa mesma história. Dois crentes, dois membros da igreja, cometeram um ato dessa natureza. Vamos examinar então a parte familiar de Caim, que é o assassino. Seus pais eram crentes, casados, seus pais tinham outros filhos, então, a princípio, a família tinha sua estrutura básica bem organizada. Diga-se de passagem que Adão era o pastor da igreja. Então, a questão familiar não poderia ser a razão do assassinato de Abel. E sociologicamente falando, o que é que podemos dizer? Caim não sofreu bullying. Sociologicamente, ele estava no país das maravilhas.
Porque a única família que existia na terra era dele mesmo. Tudo estava no mais alto esplendor. Se os frutos são doces hoje, imagine nos dias de Caim, quando a terra estava no auge de sua potência. Então, sociologicamente falando, era uma bênção. Não tinham videogames. Quem foi que ensinou ele a matar o irmão? Não tinha videogames. Não tinha videogames naquela época. Não tinha essa questão do trânsito, que possa deixar a pessoa estressada. Não tinha essa questão de percepção psicológica e psiquiatra. Não faltou isso. A instrução bíblica era dada a eles no poder do Espírito, poderosa para instruir em todas as áreas. Então, sociologicamente falando, era impossível haver um assassinato naqueles dias. Posteriormente, tudo bem, mas naqueles dias era impossível. E psicologicamente falando, Caim é o mais velho. Foi um indivíduo que durante o seu início de vida foi aquele aonde seus pais depositaram expectativa de que era o Messias. Ele vai ser o Messias por causa de Gênesis 3,15. Bem instruído, bem educado, ensinado na lei do Senhor. Talvez Adão e Eva dissessem: você possivelmente vai ser o Redentor. Há uma promessa divina, está aqui, Gênesis 3,15, liam para ele. Então havia uma estrutura psicológica naquele menino. E por que ele matou o irmão? Ora, o texto é categórico conosco. O texto nos diz que depois que eles voltaram do culto, Caim ficou extremamente desafeiçoado para com Deus, ou seja, odiou Deus porque não queria ser rejeitado, ou seja, ele não queria fazer o que é certo, ele foi egoísta nesse instante, ele queria que Deus submetesse ao seu próprio desejo e desígnio e gosto. Deus disse que não. Então Caim foi confrontado, seu coração cheio de orgulho, cheio de desejos malignos por conta da rejeição divina, decide então se vingar ou matar o seu irmão. Julgou que seu irmão era o seu concorrente. No verso 7, Deus disse a Caim, eu vou ler o verso 7, Deus disse: se procederes bem, porque ele procedeu mal, ele não cultuou como Deus havia dito, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus pergunta a Caim. Lógico que você vai ser aceito. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, ou seja, ele está lá na tua porta, batendo diariamente. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus pastoreia Caim e diz: olha, você procedeu mal, se fizer o que é certo eu vou te aceitar. Entretanto, se permanecer no erro, querendo servir aos desejos do seu coração, o pecado vai bater na sua porta. O pecado aqui é exatamente o ato de levar os desejos à última consequência. Eles vão estar lá, o desejo vai lá dizer: vamos, realize, realize, realize. E vai chegar um dia que você vai realizar isso. Mas lembre-se, você pode rejeitar os desejos malignos do seu coração. Por isso Deus disse: cumpre a ti dominá-lo. O que foi que Caim fez? Ouviu a pregação, olhou para Abel e disse: rapaz, a culpa do meu erro não é minha. Eu não sou o pecador. O problema é Abel, que fez melhor do que eu. Então, se eu matar Abel, Deus me aceita. E então assassinou seu irmão. Veja, a motivação foi uma motivação religiosa. Uma motivação religiosa. O culto foi, se fosse nos dias de hoje, a causa da morte de Abel. Então, não é aquilo que está fora do homem que o faz cometer coisas como estas. Mas é exatamente o que Deus disse a Caim: os teus desejos te levam a proceder perversamente. O pecado diariamente bate à sua porta. Cumpre a ti dominá-lo, porque se procederes bem, certamente serás aceito.
Mas vejamos uma outra atrocidade. Ainda em Gênesis 4, selecionei apenas 3. Tem outras atrocidades que a Bíblia registra para o nosso ensino, mas apenas 3, creio eu, que seja o suficiente. Então, Gênesis 4, verso 23, você tem aqui um filho de Caim, Lameque, e diz assim um texto, né? E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Uma outra atrocidade, você sai do assassinato de um irmão, que mata o outro irmão, e agora você tem 2 homicídios. 2 homicídios. Um homem porque o feriu, nós não sabemos que tipo de ferimento. E depois ele matou um rapaz porque pisou no pé dele. Ou seja, um motivo muito lícito, né? Muito lícito. Matar uma pessoa que pisou no pé. Por que a Bíblia faz questão de registrar episódios macabros como este? Exatamente para nos mostrar que a resposta para situações como essa que aconteceu em Suzano não está fora do homem, está dentro dele. Veja, familiarmente Lameque era um homem mais que bem sucedido. Tinha 2 mulheres, ele já vivia contrário ao padrão divino. Se ter uma já é bom, 2 deve ser melhor. Então Lameque alcançou, em termos humanos, pecaminosos, um status de hipernotabilidade. Então, estruturalmente, familiarmente falando, ele não tinha problemas. Sociologicamente falando, também não. Porque para ter 2 mulheres, você tem que ter condições financeiras de mantê-las, né? Não estou dizendo que é para fazerem isso, né? O que é permitido isso. Então, sociologicamente falando, ele está ok. Psicologicamente falando, ele é um cara bem resolvido. Pisou no pé, eu mato. Me feriu, talvez disse alguma coisa, sei lá. Então, veja que ele contou o episódio em tons de vantagem. Verso 24 ele diz: 7 vezes se tomará a vingança de Caim, e de Lameque, porém, 70 vezes 7. Ou seja, se Caim era temido, imagine eu. Se Deus proibiu que os homens, ou seja, que Adão e os seus filhos matassem Caim por causa do sangue de Abel, então, da minha pessoa, muito mais. O indivíduo bem resolvido psicologicamente, fez o mal consciente, buscou vantagem na sua ação maligna. Então, um cara muito bem resolvido psicologicamente falando. Qual foi a motivação desse crime? A mesma de Caim. Não há outra motivação, foi a mesma de Caim. Se Caim foi orgulhoso, soberbo, amou mais a si do que a Deus e por isso matou o seu irmão, esse indivíduo fez a mesma coisa. Qual é a diferença? O ambiente. Um matou o irmão, esse aqui matou na rua, 2 pessoas que ele encontrou na rua. Só o ambiente que mudou. O coração é o mesmo. O coração é o mesmo. A motivação foi a mesma. Ter sua vontade realizada, satisfeita. Ser Deus, né? Então, tanto Caim quanto Lameque buscaram deixar seus nomes na história humana como pessoas que ousaram confrontar e, na cabeça deles, vencer Deus. Mas há um outro crime, esse talvez nos choque mais. Esse já é algo mais premeditado, algo mais elaborado, mais ou menos como o que aconteceu aqui. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 22, por favor. 2 Crônicas 22, nós vamos ler os versos de 10 a 12. Segunda Crônicas 22, de 10 a 12, eu lerei o texto, diz assim a palavra do Senhor. Vendo Atalia, mãe de Acás, que seu filho era morto,
levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus e Atalia reinou no país. Você tem um registro aqui da única mulher que reinou sobre o trono de Davi. Ela é a única. E a maneira como ela chegou ao trono foi algo talvez mais macabro do que o que aconteceu em Susã. Acasias, seu filho, morreu. Vendo então ela que o seu filho morreu, sendo ela a rainha mãe, o que foi que ela fez? Ela decidiu matar os seus netos. Olha que maravilha! Somente isso. Ela não quis matar ninguém, a não ser as pessoas que ela amava, os seus netos. Simples assim. E matou todos os filhos do seu filho, com exceção de um, Joás, que a sua tia, que era a irmã de Acasias, a filha do rei Jeorão, decidiu então, por ordem divina, salvar. Agora me respondam, é mais macabro do que esse ou não é? Porque aqui os meninos podiam ter estudado na escola e tal, mas não tinha familiar dele ali com nenhum, a não ser o tio que ele matou depois. Mas aqui é a própria avó. A avó foi na casa do seu filho, que estava morto, o pessoal chorando pelo filho morto, né, no velório real. E a avó toma a seguinte decisão: eu vou reinar, e para isso eu preciso matar aqueles que podem subir ao trono. Simples. Então, cortou o pescoço dos seus netinhos. Os netinhos que ela mesma, em outras épocas, havia tomado no colo. Acariciado, dado presentes. Imaginou a cena? Avalie então essa atrocidade. Familiarmente, como era a família de Atalia? Ela era perfeita. Ela era a rainha mãe. Teve já vários filhos. Seu marido era morto, mas foi o rei. Familiarmente, uma mulher amparada não precisava fazer aquilo. Sociologicamente, melhor do que qualquer um de nós. Pensão vitalícia, uma coisa que naquela época era um luxo. Morava num palácio. Quem é que iria fazer bullying com a rainha mãe? Ninguém. Então aquela mulher ouvia elogios de manhã, de tarde e de noite. Sociologicamente falando, tudo perfeito. Psicologicamente falando, ela estava inteirona. O que iria afligir a rainha mãe, psicologicamente falando? O marido havia morrido, de fato, morreu já fazia alguns anos. O filho havia morrido, então talvez estivesse frágil psicologicamente. Ela deveria ter chorado e não matado os netos, né? Mas psicologicamente falando, ela estava ok. O que levou ela a decidir eliminar a família real? Sua própria família, seus próprios netos. Simples. O desejo de subir ao trono. Orgulho, cobiça. Somente isso. As mesmas coisas de Caim e de Lameque. O desejo de ser Deus, de confrontar e vencer Deus. Somente isso. Todos esses textos mostram que
nenhum deles tinha problema nas áreas que foram apontadas aqui. Os ambientes são diferentes, mas nenhum deles tinha problema nessas áreas. E a razão é exatamente para nos mostrar que a fonte do mal que produz episódios como esse de Suzano não está fora do homem, mas dentro do homem. Dentro do homem. Se o episódio de Atalia acontecesse nos nossos dias, as pessoas botariam a culpa no trono que a seduziu. E não nela mesma, que tomou a decisão de matar os seus netos para usurpar aquele trono. Por isso, nós não podemos nos esquecer jamais que a fonte de qualquer mal na face da terra não é outra senão o pecado que jaz no coração do homem. E o Senhor Jesus Cristo nos disse isso em Mateus capítulo 15, abra sua Bíblia, por favor. Mateus 15, versos de número 18 e 19. Mateus 15, versos 18 e 19, o Senhor Jesus disse exatamente o seguinte: mas o que sai da boca vem do coração, isto é, que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios. Homicídio é o primeiro na lista. Você tem maus desígnios, desculpe, e em seguida homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E há textos que nos dão outras listas. Veja, Cristo disse que esse negócio está no coração do homem. Qual homem? Eu e você. Se nós não entendermos que somos maus, terrivelmente maus, propensos e dispostos a todo tipo de atrocidade, não faz sentido termos Cristo como Salvador. Se você não é mau, mas se é exatamente o que está fora de você que lhe faz fazer coisas más, então muda o que está fora e anula-se a cruz. Porque não faz sentido eu precisar de um Salvador, quando na verdade o mal é feito, em outras palavras, por aquilo que está fora de mim. Eu sou apenas como que um boneco, levado a fazer coisas sem nenhum tipo de intenção ou responsabilidade. Anula-se a cruz. Nós somos maus, meus irmãos. O Senhor Jesus disse que tudo isso está dentro do nosso coração. Deus disse a Caim: se você proceder bem, será aceito. Entretanto, o seu coração é mau, há maus desígnios no seu coração. E você terá que conviver com aquele desejo constante de realizar os desejos do seu coração, mas você pode dominar. Então não dê ousadia aos desejos do seu coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, Paulo vai dizer uma coisa que, observando melhor esse texto, me chocou muito essa semana. Eu fiquei muito perturbado com essas questões, perturbado no sentido de procurar entender melhor esse episódio à luz das Escrituras. E no verso 30, o apóstolo Paulo, falando desse coração maligno do homem, Paulo disse assim: que os homens são caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos. Agora preste atenção na outra coisa que vem em seguida. Ele diz o quê? Que os homens são inventores de quê? De males. Existe a capacidade criativa em todos nós de criar males. Existe a capacidade criativa
de inventarmos formas de manifestar nosso mal na vida de outras pessoas. Dá para entender esse negócio? Nós somos seres criativos, é verdade. O homem criou diversas coisas, inventou coisas, mas ele também possui a capacidade criativa de inventar males. Por isso que Caim, não tendo nenhum videogame, soube como matar Abel. Porque a disposição já estava dentro de seu próprio coração. E é por isso que nós encontramos, às vezes, dentro da igreja, alguém que conseguiu fazer algo tão atroz, tão terrível, tão terrível. O propósito de compreender que somos maus é exatamente para podermos saber como devemos reagir para com o mal que está dentro de nós. O mal está dentro de você. Então, se você se julgar ser uma pessoa boa, você desmente Cristo e diminui a obra redentora de Cristo dentro de você. Na verdade, deveríamos compreender, e mesmo que não seja fácil de aceitar que somos terrivelmente maus. Mas não somos crentes agora, pastor. Então como é que funciona? Então funciona agora da seguinte forma. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 5. Você é crente, mas o mal ainda está dentro de nós. Então, como vamos fazer? O apóstolo Paulo nos instrui dizendo o seguinte, falando aos crentes, ele disse: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a natureza terrena? Ele nos descreve: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, inventar males, assassinar pessoas, a avareza, que é a idolatria, e ele tem outras listas que ele descreve. Então Paulo diz: meus irmãos, é verdade, é real, nós somos maus, e tem dentro de nós capacidade para agirmos conforme o Senhor Jesus nos disse em Mateus 15, 18, tem sim. Entretanto, Cristo nos libertou do domínio desses impulsos e desses desejos. Hoje, nós temos o Espírito que habita em nós, então nós temos o poder de Deus para subjugar, para dominar, para colocar debaixo de nossos pés todo tipo de desejo mau. Esse poder está dentro de nós. Cristo nos deu esse poder. O Espírito nos foi dado a fim de nos capacitar e habilitar a não atendermos a voz do nosso coração, mas atendermos a voz do próprio Deus. Então nós temos hoje o poder para subjugar nossa natureza pecaminosa. Nós temos o poder para não ouvi-la, não atendê-la, para subjugar todo tipo de desejo pecaminoso que venha ao nosso coração. E aí, entendendo melhor isso, que esse poder nos foi dado pelo Senhor, é que nós podemos compreender, por exemplo, eu já até tratei na escola dominical, domingo passado, por que Jesus teve que receber o nome de Jesus. Mateus 21, 21 disse que o anjo dizendo então a José e a Maria, disse: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo das mazelas da sociedade. Não, ele vai salvar o seu povo das desestruturas familiares, também não, das questões psicológicas, não, ele vai salvar o seu povo do pecado do povo.
Então, quando o anjo anunciou a José e a Maria que o Senhor Jesus receberia o nome de Jesus, porque a sua missão não era de nos garantir bons dias nessa terra, mas a sua missão era exatamente de tomar o nosso coração, que estava nas mãos do pecado, de Satanás e do mundo, e trazer para as suas próprias mãos. Cristo morreu particularmente por cada um de nós, ou seja, na cruz, ele sabia muito bem quem ele estava representando na cruz. Então ele morreu sabendo quem nós verdadeiramente somos, ainda de não existirmos ainda naquele tempo. Ele sabia que nós tínhamos no nosso coração todas aquelas propensões para assassinato, adultério, todo tipo de miséria. E ele morreu especificamente por mim e por você. Ele conhecia muito bem quais eram os desejos que viriam ao nosso coração. O de roubar, especificamente. Ele sabia que nós iríamos desejar nos apropriar de algo que não era nosso. E nos amou a tal ponto de morrer por nós para nos tirar das garras do domínio deste pecado horrível. Ele sabia particularmente que o José, o Antônio, a Maria teriam na sua história de vida o desejo de adulterar. E foi exatamente para que nós não caíssemos naquele adultério que ele deu a sua vida por nós na cruz, para nos salvar do nosso pecado. Ele sabia perfeitamente todas as vezes que nós desconfiaríamos dele. Ele sabia perfeitamente todas as vezes que nós agiríamos com incredulidade para com ele. Ele disse a Pedro: Pedro, você vai me negar, mas eu vou morrer por você. Por isso você vai vencer. Ainda que me negue, você vai vencer, porque você não vai ser surrupiado, roubado, tomado pelo pecado. Você vai se arrepender e vai mudar. Então ele sabia. Por isso, nós não podemos amenizar quem nós somos, porque quando você ameniza quem você é, você diminui a obra de Jesus Cristo para você, na sua vida. Se eu sou menos pecador, menos efeito a cruz tem sobre minha vida. Menos amor terei para com o Salvador, porque menor será minha compreensão do sacrifício de Cristo para me salvar. Eu sou mais ou menos bom pastor, então mais ou menos Cristo teve que morrer para me salvar, e mais ou menos tenho que amá-lo, e mais ou menos me sacrifico nesta terra, nesta vida, para honrá-lo, e mais ou menos desejo o céu, e mais ou menos amo a Deus. Dá para compreender isso? Dá para entender? Às vezes nós pais amenizamos a natureza pecaminosa de nossos filhos. E quando amenizamos a natureza pecaminosa dos nossos filhos, nós também amenizamos a pregação do Evangelho. Se o meu filho é tão bom, por que precisa ser salvo? Se o meu filho não peca, por que Cristo tem que morrer por ele? Veja, o propósito de sabermos dessa grande doutrina, essa verdade maravilhosa, que é exatamente a depravação do homem, não é para nos fazer olhar para nós mesmos de um modo de autocomiseração. É verdade, eu sou mesmo. As pessoas precisam me entender. Não. A doutrina da depravação, ela nos joga como o vento lança uma folha contra a sua vontade, ela nos joga aos pés de Cristo.
Porque somente Ele pode, de fato, remir nossa alma. Somente Ele pode subjugar o pecado que está dentro de mim. Somente Ele pode, de fato, como um conquistador, conquistar nosso coração. Nesse aspecto, Jesus é um Sansão, que lutou para tomar as terras que um dia foram de Deus e que haviam sido usurpadas pelos filisteus. Nosso coração é terra de Deus, mas um dia foi tomada pelo pecado. E o Senhor Jesus Cristo, como um guerreiro, com braços fortes e mão poderosa, reaveu, tomou, e agora pertencemos a Cristo. Nosso coração é terra de Cristo. Ainda somos maus, mesmo depois da salvação. Esse foi um dos efeitos do pecado no mundo, no homem. Precisa da morte para que ele seja expurgado do corpo. Então ainda temos o pecado em nós. Mas nossa terra, nosso coração é de Cristo, então agora nós não precisamos mais atender aos desejos do coração. Não precisamos mais encontrar felicidade, prazer, satisfação nas coisas que desagradam a Deus. Nossa alegria agora é servir ao nosso real possuidor, Jesus Cristo. Todas as vezes que nós atendemos a um desejo pecaminoso, nós estamos deixando de nos alegrar no nosso real possuidor, para nos alegrar num impostor, em alguém que um dia nos roubou. Imagine você ser um filho recém-nascido e alguém o rouba de sua mãe. E você cresce, descobre quem é a pessoa que te roubou de sua mãe, e de vez em quando você ainda quer viver com essa ladra ou com esse ladrão. É mais ou menos assim o nosso relacionamento com o pecado. O pecado nos roubou de Deus. E quando atendemos à voz do nosso coração pecaminoso, nós estamos buscando comunhão com a ladra, com o ladrão que nos tirou de nosso verdadeiro Pai, o nosso Criador. Por isso, não amenize quem você é. Reconheça perfeitamente bem que tudo aquilo jaz no seu coração, de modo de possibilidade, né? Em desejos e etc. Por isso que às vezes quando alguém o filho ou a esposa nos contraria muito, dá vontade de matar, né? Mas há em nós o poder de Cristo para não pecar contra Cristo, nem contra o nosso próximo. Os irmãos depois irão ler em casa. Eu gostaria que vocês lessem o capítulo 6 de Romanos. Vocês perceberão Paulo dizendo que aqueles que morreram com Cristo morreram para o pecado. Ou seja, nós estamos numa santificação progressiva. E cada dia, ao despertarmos, despertamos para matar nossa natureza e para crescermos na graça salvadora de Cristo Jesus. Cada dia que despertamos para anular os desejos corruptos do nosso coração e para nos encher da vontade de Cristo. E aí eu quero finalizar fazendo então duas aplicações para nós. A primeira é o seguinte: olhando para o episódio de Susana, como é que nós vamos trazer conforto e encorajamento àquelas pessoas que estudam, que trabalham lá no colégio, e como é que nós vamos visitar e dar algum conforto para a família dos mortos, né? Até mesmo a família lá dos assassinos,
e das pessoas do bairro e de quem precisar. Como é que nós vamos dar conforto a eles? Se a fonte daquela atrocidade é algo psicológico, sociológico ou familiar. Então, nós vamos trazer conforto àquelas pessoas, supondo, né, que seja a fonte familiar, dizendo, você precisa buscar ter uma família melhor, né, para evitar que o seu filho faça isso. Você acha que isso vai confortar alguém? É verdade, é porque ele não tinha família, por isso ele fez isso. E você acha que isso traz algum conforto? E na questão sociológica, né? Pois é, essa questão de bullying, né, é um negócio terrível. Bullying é uma questão terrível e tal, essas ofensas, não sei o quê. Ora, se existe um lugar na face da terra que você vai ser agradado todos os dias da sua vida, esse lugar não existe. Então, se naquela escola tem bullying, fora dela também tem. Dentro de casa tem. Esse negócio de bullying não existe, rapaz. Isso é uma invenção psiquiátrica e dos psicólogos para justificar ações das quais eles não querem se dobrar diante de Cristo e dizer, é por causa do pecado. Não existe. Os mais velhos aqui, todo mundo passou por brincadeira na escola, ninguém morreu nem quis matar ninguém. Então isso é uma mentira, que hoje passa-se por verdade. Olha o gordo, mas o cara é gordo. Isso é bullying? Não, é a realidade. Ou não é? Não, você é magro. Isso é uma mentira. Olha o careca, não, você é cabeludo, o cara é careca. Aí você tem que dizer que ele é cabeludo para ele não se ofender. Dá licença. Aqui é a parede, não bate a cara não porque dói. Aí você vai dizer, não, bate porque não... Que conforto nós vamos dar a essas pessoas? Não é respondendo que a fonte daquela situação está na sociedade, na família ou na questão psicológica. Mas o nosso conforto é exatamente dizer àquelas pessoas, aos pais dos assassinos, aos pais de quem morreu, dizer a eles, olha, você sabe por que tudo isso aconteceu? Porque o homem é mau. E aquilo que você viu, no caso do seu próprio filho morrer, ou da viúva daquele senhor que morreu, o Jorginho, dizer a ela, você está vendo com os seus próprios olhos e sentindo em sua própria carne a manifestação visível do mal. Mas há alguém que pode mudar essa situação. E essa situação do mal, ela vai ser mudada a começar de você mesmo, por meio da obra e da presença dessa pessoa, que foi poderosa e é poderosa para destruir o mal. Quem? Jesus Cristo. Então nós diremos a essas pessoas que aquilo que eles vivenciaram naquela escola foi exatamente uma manifestação do mal que é vista todos os dias em todas as partes do mundo. Quando alguém rouba outro, quando mentimos, quando tomamos a vaga no banco, quando estacionamos na vaga que é proibido. Mas naquele caso, a manifestação foi maior. A proporção foi maior, mas a fonte de todas estas coisas é a mesma, o pecado. Por isso, a mesma pessoa que pode subjugar que o mentiroso deixe de mentir e o ladrão deixe de roubar, também é poderoso para subjugar o coração de alguém que deseja matar, mas não mata. Jesus Cristo. Ele é poderoso para subjugar todo e qualquer pecado. Porque, como disse o anjo a Maria e a José, ele morreu para salvar o seu povo dos seus pecados. Não foi do pecado dos outros, mas foi dos seus próprios pecados. Então, nós vamos mostrar a essas pessoas
que apenas o Evangelho é poderoso para sarar as feridas abertas, porque somente o Evangelho pode reabrir o coração que hoje está perdido, mas que pertence a Deus. Qualquer outra resposta não vai consolar nem confortar ninguém. Achei interessante que uma professora voltou para vir buscar o carro dela, e aí na reportagem, ela chorando, disse, isso não pode ser esquecido nunca. E eu olhando aqui, eu sei por que não pode ser esquecido. Porque mesmo quando os males mais severos acontecem na terra, o mal no coração de quem sofre ainda quer encontrar algum tipo de lucro. Coitadinha, ela merece ser aposentada e ganhar mais do que os outros, porque foi vítima de um ato atroz, por isso não pode se esquecer nunca. Olha, quem em sã consciência quer lembrar de mal? A Bíblia diz, lembre-se do que lhe traz, o quê? Esperança. Não, eu quero lembrar do que me traz amargura. Ora, santa paciência, né? Veja, as lágrimas descem, mas o coração reage malignamente, até mesmo para com o mal que sofre. Nunca podemos esquecer. Não, sim, vamos esquecer sim. Não podemos esquecer que aqueles meninos morreram dessa forma, mas por que ficar lembrando dessa atrocidade? Vamos nos lembrar de Cristo, que é poderoso para cicatrizar as feridas. Ficar lembrando daquele negócio é doido para encher o coração de amargura, de ira e ódio. Aí depois o próprio professor está matando os alunos para se vingar. Só o Evangelho pode confortar aqueles corações. Em segundo lugar, já finalizando e aplicando aos irmãos, meus irmãos, você não pode, em hipótese alguma, não interessa qual seja o tamanho do sentimento que nasça no seu coração, você não pode, em hipótese alguma, dar ousadia a ele. Se for algo maligno, você precisa imediatamente subjugá-lo no poder de Cristo, eliminar aquilo. Por isso que muitas vezes nós temos pessoas amarguradas na igreja, porque o desejo de vingança, por exemplo, nasce bem pequenininho, e nós vamos cultivando. Vai cultivando. Ele me faz mal, eu rego esse desejo de vingança, o outro me pisa, eu também vou acrescentando, e o coração vai tomando a forma daquilo, até um dia que a pessoa faz algo que não deveria fazer. Pode abandonar a fé, pode querer bater em alguém que faça algo contra ele, e assim por diante. O que eu quero dizer? Não confie no seu coração, porque ele é desesperadamente corrupto e apressado em fazer o mal. Confia em Cristo, somente em Cristo. Então você vê uma mulher passando, uma mulher bonita passa, desperta aquele interesse, imediatamente lembra, isso é mal. Se não for a sua, né? Isso é mal. Para as mulheres do mesmo jeito, no trabalho do mesmo jeito. Hoje eu estou tão agoniado, tenho contas para pagar, surge a oportunidade de algo ilícito, mas que melhora meu salário, fuja disso. Não pense nisso. Veio, imediatamente delete, lixo, joga no lixo. Alguém lhe fere? Não deixe que o desejo de vingança cresça. A palavra diz, perdoe. Imediatamente perdoe. E assim em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Porque se você deixar esses desejos crescerem dentro de você, aí é quando os fatores familiar, sociológico e psicológico entrarão em ação, como facilitadores do seu pecado. É aí que os videogames vão entrar em ação para ensinar a fazer aquilo que o cara já deseja fazer. É aí.
É aí que as séries que hoje nós temos, né, na Netflix e outros canais aí, as mais pornográficas possíveis, vão ensinar os maridos a serem descontentes com suas mulheres, as mulheres descontentes com seus maridos, e vão lhes dar uma outra alternativa, o adultério. Então, subjugue o desejo maligno, qualquer que seja ele. Se você subjugar, você perceberá que vai haver decisões na sua vida de não jogar estas coisas. É interessante porque o jogo, para jogar o jogo, você tem que desejar aquilo. E para desejar aquilo, algo de mal tem que começar a nascer. Dá para entender? Então, por sufocar os desejos malignos, as ações bondosas virão, que é exatamente desejo de pureza e a prática da pureza. Nós vamos nos distanciando de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que não nos faz bem. Que Cristo, em sua graça, nos fortifique, nos fortaleça e nos faça amá-lo mais e mais, nos dando compreensão dessa grande verdade, a doutrina da perdição do coração humano, da poluição universal, da contaminação do coração pelo pecado. Vamos orar? Senhor, ouve nossa súplica, dê-nos tua bênção. É verdade, ainda somos maus, terrivelmente maus. E por isso, ó Deus, nós te bendizemos, porque o teu Espírito habita em nós e no poder dele podemos vencer todo desejo maligno. Dá-nos então, Senhor, lembrar sempre desta santa verdade, de que não podemos confiar em nosso próprio coração, mas que nossa confiança tem que estar no Senhor e na sua palavra. Ajuda-nos a viver em santidade. E como diz a tua própria palavra, ajuda-nos a vigiar a nós mesmos, a fim de não sermos surpreendidos em alguma falta. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos cada vez mais poder para, pelo estudo da palavra, crescermos em fé, em pureza, em santidade, a fim, ó Deus, de dia após dia, conquistar mais e mais o próprio coração para Ti mesmo, como terra que Te pertence. Ó Senhor, sê conosco então, dê-nos Tua bênção, fortalece-nos no nosso relacionamento contigo, exatamente para que nós pequemos cada vez menos, para que o pecado seja acidental e não uma prática, um hábito, um costume, ó Deus. Vem, Senhor, ajuda-nos a viver como Teu Filho, o Senhor Jesus, viveu quando esteve entre os homens e como Ele é hoje, como Deus homem. Ajuda-nos a caminhar nos passos de pureza e de santificação que o próprio Cristo pisou. Ouve nossa súplica, Senhor. Nosso desejo é nos apartarmos cada vez mais do mal. Ouve nossa súplica e ajuda-nos. Em Cristo, Teu Filho, é que te suplicamos. Amém.